Olá, mulheres! Olá, família! Hoje seguimos aqui no desafio dos 10 minutos de silêncio, de pararmos para ouvir a Deus. Eu sou a Valéria Oliveira e hoje nós estamos no 7º dia. Mais um dia e eu estava ali, fechando a porta do meu quarto e atravessando aquele lugar, eu já podia observar que a atmosfera era diferente. A presença de Deus, ela agora se tornara palpável ali. Realmente ir para o meu quarto, todos os dias, estava fazendo uma diferença na minha vida. Mas, especialmente naquele dia, ao sentar no chão, a sensação de impotência me tomou. De decepção, de tristeza, ao perceber que eu havia falhado num desafio tão simples. Ali, já completando uma semana, tentando aquietar a minha alma, sem sucesso, e nada havia também ouvido de Deus, percebia o quanto Ele realmente queria tratar comigo no silêncio. Quando não suportei mais aquele estado de alma naquele lugar, comecei a chorar, a clamar e a perguntar: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que eu não estou conseguindo realizar algo tão simples? E eu desabei mesmo. Então pude perceber naquele momento um sopro do Espírito falar ao meu coração. Que bom, filha, que você não conseguiu. Era essa exatamente a minha intenção. Eu não tinha intenção de te envergonhar, nem de te humilhar, mas de fazer reconhecer a sua real situação, o seu real estado de alma. Me senti, amadas, tomando um tapa de Deus, mas com luvas de pelicas. A intenção dele realmente não era me deixar pior, não era me machucar, não era me ferir. Eu vi ali um pai amoroso estendendo a mão para mim, para uma nova caminhada, não mais do meu jeito, mas do jeito dele. Aquela primeira semana me deu um raio-x da exata condição em que eu me encontrava, mas eu não enxergava isso antes. Eu sabia que ainda descobriria muito mais coisas nesse processo, mas já tinha percebido o suficiente para parar para ouvir a Deus e não mais seguir minha jornada sem antes estar com Ele. Apesar de ser uma mulher de Deus, uma líder espiritual há mais de 10 anos, que inclusive aconselhava muitas mulheres, eu ainda era uma pessoa diferente do que eu penso que Deus gostaria que eu fosse. Era intolerante, autoritária, irritadiça, com muita dificuldade de ouvir qualquer opinião contrária à minha. Era a dona da razão em qualquer assunto. Basta perguntar para alguém que me conhecia. Até mesmo os que eu desconhecia. Mesmo que eu não conhecesse determinado assunto, eu me parecia sempre fazer entendida. Meus mecanismos de defesa estavam sempre prontos para serem ativados. Mantinha-me armada contra tudo e contra todos. E o pior de tudo, a religiosidade havia assumido o controle da minha identidade. Dessa maneira, era muito fácil me esconder atrás dessa capa. E o resultado disso? Uma mulher completamente debilitada na alma, nas emoções e no físico, tentando sustentar uma aparência forte. Uma líder espiritual que escondia o seu fracasso interior por anos, apesar de sempre buscar ajuda. Não se permitia ser vista apenas como uma filha de Deus, limitada, dependente do pai, como uma filha qualquer. Ainda tentava viver na força do meu braço, por diversas vezes derramando principalmente hostilidade por onde eu passava. Eu com certeza não iria, minha amada, muito longe se o pai não tivesse me parado.
não tivesse pegado em minhas mãos e me ensinado a recomeçar. Não tivesse olhado para mim e visto uma filha que podia ser reconstruída. Ele permitiu que a esposa do pastor quase definhasse, para que finalmente ela precisasse ser tratada como filha dele apenas. Não fazer paradas para simplesmente desfrutar da presença do Pai, simplesmente amá-lo, sem aquelas listas intermináveis que normalmente nós levamos para o nosso tempo com Ele. E aqui eu quero fazer um parênteses que não há nenhum problema nisso e devemos sim levar nossas petições ao Pai. Aliás, Ele é a pessoa perfeita para recebê-las, mas só isso, tão somente isso, me tornou uma mulher insensível a mim mesma e a todos ao meu redor. Eu era apenas mais uma religiosa, ensinando outras mulheres a ser a mesma coisa. Bom, paralelamente a isso, no começo do desafio, o Pai havia me permitido compartilhar esse desafio com outras mulheres, como falei para vocês. Então, eu convidei um grupo de mulheres que eu liderava na época para fazer o desafio comigo. Elas aceitaram e nós estávamos juntas, prestes a fazer a nossa primeira reunião, onde eu iria ouvi-las. Também estava disposta a abrir meu coração para aquelas mulheres, mas precisava saber também o que estava acontecendo com elas. Será que elas talvez não estavam no mesmo estado em que eu me encontrava? Bom, isso eu vou contar para vocês no próximo áudio. Por hoje eu continuo te aconselhando. Tire um tempo no seu dia, nem que seja por apenas 10 minutos. Fique em silêncio e ouça o Pai. Se Ele não falar nada, descanse. Apenas descanse em sua presença. Se até mesmo Deus descansou, sim, dá uma olhadinha lá, antes que o áudio termine, em Gênesis 2:2, aonde diz que o Pai descansou após ter feito a sua maravilhosa obra. Até mais, até o próximo áudio e que Deus te abençoe.